A convidada especial do Persona em Foco de hoje é Lucélia Santos, uma atriz de personalidade marcante e forte presença nas telas e nos palcos. Ela será entrevistada por 2 atores que contracenaram com ela no teatro, como é o caso do Luiz Amorim, que esteve no palco com a Lucélia em várias oportunidades. A gente trabalhou junto em 99 com a Bibi Ferreira na peça Deus lhe Pague, lá no Rio de Janeiro. A gente estreou lá. E aí depois a gente fez um festival em Belém do Pará. E depois nós fizemos no SESI, aqui em São Paulo, o espetáculo Avalon, que era um projeto dela, muito bacana, muito interessante, que eu tive o prazer de participar, de fazer com ela. É uma pessoa muito querida, né? A gente se dá super bem, adora. A gente já saiu para dar umas voltas, tomar uma cerveja na Praça Roosevelt, passear, jantar, bater papo muito, porque é uma pessoa que eu adoro conversar, bater papo, trocar ideia, que eu admiro muito, assim, né? Como pessoa e pelo trabalho dela também. Além do Amorim, contamos também com a presença do Maurício Machado. Ele e Lucélia estiveram juntos num espetáculo de grande sucesso. Nós nos conhecemos pelos corredores de uma novela que fizemos juntos, do Lauro César Muniz na Record, mas não tivemos a oportunidade de, naquele momento, contracenarmos juntos. E aí fizemos um espetáculo do TID, do Alcides Nogueira, dirigido pelo Marco Antônio Braz. E ali foi amor à primeira vista, porque nós criamos um elo de ligação e de apoio e de cumplicidade muito grande naquele trabalho. E a Lucélia é, para mim, não só uma grande atriz, mas uma das pessoas mais importantes desse país politicamente, como envergadura de pessoa e contribuição dela para o papel transformador de uma sociedade. Então é uma pessoa que eu amo demais. Lucélia Santos. Lucélia, é uma grande honra ter você no Persona em Foco. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de me comunicar com vocês. Obrigada pelo convite, sinceramente. Amorim, você começa? Pois não, claro, o maior prazer. Lucélia, bom, você é de Santo André, né? Aqui pertinho de São Paulo. E você começou a fazer teatro lá, né? Acho que foi um sonho de adolescente, de criança. Como é que foi o início da sua chegada no teatro? Na verdade, eu comecei a fazer teatro em São Paulo, no Teatro Anchieta, que hoje é o Sesc Anchieta, do Antunes Filho. Mas eu tive uma passagem, sim, pelo colégio. Quando eu era estudante no Instituto de Educação Estadual Dr. Américo Brasilense. E, na verdade, foi uma roubadinha que eu dei, porque eles queriam um trabalho escrito. E até hoje eu sou muito hiperativa e eu não queria fazer um trabalho escrito, eu queria fazer alguma coisa diferente. E inventei um jogral e eu consegui arrebanhar uns maluquinhos como eu, e fizemos o jogral. Era uma forma de escrever textos, acho que era um trabalho de português e arte, e nós escrevemos, e o tema eram os índios. Então nós escrevemos coisas incríveis, e a apresentação do jogral valia nota. Então foi a forma de nós apresentarmos o trabalho, que foi muito criativo, e que foi legal fazer daquela maneira, mas aconteceu um fenômeno. Que o jogral era só um trabalho para ser examinado pelos professores e para ser mostrado para os alunos, e acabou virando um sucesso na cidade. A gente ficou em cartaz mais de um mês. Todo sábado e domingo a gente fazia várias sessões do jogral, porque o pessoal amou. Então foi assim, na verdade, que eu estreiei no teatro, querendo enrolar minha professora de português. Lucélia, nós já vamos começar a mostrar a você alguns depoimentos que nós temos gravados. O primeiro deles é de alguém que acompanhou muito a sua infância. Quem será, hein? Falar da Lucélia e da nossa infância é uma alegria. A minha Lalá, desde cedo, ela foi sempre muito instigante.
As bonecas, as histórias, as roupinhas, os cabelinhos que ela inventava para Branca de Neve eram inacreditáveis. Eram sempre os melhores e surpreendentes. Quando papai e mamãe ligavam no programa do Chacrinha, a Lala vinha correndo para frente da televisão e começava: Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa para o casamento. E me ensinava como é que tinha que ficar, onde é que punha a mão e etc. Desde cedo ela mostrou ao que veio. Com 12 anos de idade, ela escreveu uma peça de teatro, O Cabaré, inspirado no filme da Liza Minnelli. Ela já começou reformando o teatro da escola, que estava parado, fechado há anos. Ela fez os figurinos, os cenários, dirigiu e atuou. E foi um verdadeiro escândalo dentro da escola. Os professores ficaram estupefatos, os pais escandalizados. E nós ganhamos muito com isso. Foi uma experiência marcante que eu tenho certeza que está na alma de todo mundo que participou. Assim como em tudo que ela faz na vida dela. É uma força da natureza. E é uma alegria, é uma grande alegria, uma grande honra ter ela como minha irmã. Um beijo, Lala. Bom, Lucélia. Ai, eu já chorei. Posso ir embora? A gente promete que vai chorar muito mais, né? Não, chororô. A história do Jogral foi para esse lugar aí, porque foi um sucesso tão enorme que aí a gente já tinha uma companhia de teatro na escola e a gente resolveu continuar e disse, não, mas é um sucesso e todo mundo já se incorporou como ator e como gente de teatro e aí nós fizemos uma peça mesmo em cima do Cabaré da Liza Minnelli e aí foi realmente um escândalo, porque o colégio não estava para o Jogral, tudo bem, mas para aquelas temas que a gente conversava ali sobre o Cabaré, o colégio já não estava gostando tanto, né? Mas foi assim. E já com esse espírito revolucionador aos 12 anos na escola, você aos 14 tem a sua estreia profissional. Exato. Com Dom Chicote Mula Manca e seu fiel companheiro Zé Chupans. Como é que aconteceu isso? Como se deu essa estreia profissional? Porque desde que eu fiz a peça lá no teatro da escola, eu já não conseguia mais ficar sentada na carteira. Já estava uma agonia para mim ficar... Porque, olha, eu vou fazer uma observação, uma ideia que eu tenho. As escolas são muito caretas. Isso tem que ser repensado, porque as crianças precisam expandir a sua criatividade, a sua própria natureza, o seu talento, a sua verve. E você botar uma criança e ficar faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, a criança não vai se desenvolver tanto quanto ela poderia se você der a ela a chance de botar para fora as asinhas. E aí, depois do que nós fizemos Cabaré e a outra coisa, como é que eu ia ficar na escola? Eu ficava louco. Aí eu li no jornal um teste que haveria no Teatro Anchieta para uma peça que tinha sido montada no Rio de Janeiro com a Regina Duarte. Eu era fã da Regina Duarte de carteirinha. Eu tinha todas as fotos da Regina Duarte, via todas as novelas que ela fazia. Eu queria ser a Regina Duarte. Daí eu vi o jornal e falei, eu vou lá fazer esse teste. Eles estavam procurando atores para a peça. Falei, eu vou lá, eu vou pegar esse papel para mim. Eu já estava decidida. Aí, como ia a São Paulo? Sozinha, eu fui escondida dos meus pais. Primeiramente, a minha cunhada me deu apoio e eu fui para fazer o teste. Na época em que só tinha loucos no teatro. Ou eram terroristas ou eram drogados, hippies, que viviam de ácido, tomando café com leite, pagando com uma nota de R$100. 1972, eu tinha 14 anos. Aí eu fiz o teste, passei para a segunda etapa, eu falei, agora eu tenho que contar para os meus pais. O produtor me adorou, mas quem ia fazer o papel já estava contratada, era a Débora Duarte. Aí ele disse, mas você tem que ficar aqui. Eu falei, eu também quero ficar aqui. O que eu quero ficar é aqui. Aí ele disse, eu vou inventar um papel aí para você. Aí ele me inventou um repolho, eu fazia o papel de um repolho. Eu com uma roupa verde, com um balãozinho verde, com umas folhinhas saindo assim, e eu abri o espetáculo interagindo com as crianças, e eu fazia as crianças cantarem comigo a primeira canção do espetáculo, apagava as luzes como se fosse um mergulho na magia do teatro. O Kuznets foi ver, e foi aí que o Kuznets se apaixonou por mim, e disse assim, ô Repolho, vem cá, você tem que estudar comigo.
E depois você foi para o Rio, Lucélia? Aí você já estava com 17. Aí eu fui para o Rio, mas eu já tinha me formado com o Eugênio Kussner. E eu fui para o Rio em 74 com o Gospel. Ah, tá. Que aí já fui contratada na companhia do Moraci Duval, fazer o Gospel no circo. Quando você foi para o Rio, você foi já com intenção de TV, buscando alguma coisa na TV? Óbvio que sim, porque na verdade eu queria acontecer. Porque o que aconteceu? O Kussner queria me mandar para a Rússia. E eu me arrependo até hoje de não ter ido. Porque era para eu estudar russo, falar, escrever, e ele achava que eu devia aprofundar os meus estudos. Ele achava que eu devia estudar o Stanislavski na Rússia, na universidade. E o grande desafio era o teatro e o balé. Era mais difícil você entrar para uma escola de balé ou de teatro na Rússia do que para medicina ou outras profissões. E eu não tinha paciência de estudar russo 3, 4, 5 anos. Eu queria acontecer, eu era muito apressada. Daí eu fui para o Rio com gospel. E nunca mais voltei do Rio. Aí fiquei lá e fiquei penando aqueles problemas que todos os atores iniciantes de carreira passam. Lucélia, você é, de fato, como a sua irmã muito bem disse, uma força da natureza. Quem te conhece bem sabe disso. Você faz a sua estreia, voltando um pouco à questão do primeiro espetáculo que você fez, como um repolho figurante, né? E de repolho... Figurante, não. Mas de um repolho figurante... Um repolho importantíssimo. Importantíssimo, mas que é catapultado a protagonista. Você se torna protagonista do espetáculo, substituindo a Débora Duarte e ganha o prêmio Governador do Estado, um prêmio importantíssimo da época. Na sequência, você vai para o Rio de Janeiro com um espetáculo e aí, nesse momento, também buscando a televisão, você chegou a fazer muitos testes em televisão? E como é que você se saiu nesses testes? Eu sempre me saí bem em testes, porque eu sou muito cara de pau. Mas eu não tinha, assim, no início dos testes que eu fiz, e que as pessoas olhavam para mim e diziam que eu não tinha o tipo físico da diva televisiva. Aí tinha assim, você tem os dentes estranhos, você é um pouco vesga. Eu ouvi tudo isso. E coisas assim, a sua voz é estranha, coisas assim para dizer... Mas o motivo não era esse, o motivo é que eles já tinham lá uma atriz para fazer o papel. Até que, finalmente, assim, do nada, quando eu já estava muito bem empregada, graças a Deus, ao Milton Moraes e ao Cécio Thierry e a Rosana Guessa, eu tinha um bom contrato para fazer uma peça de 3 atores, Milton Moraes, Pedro Veras e eu, direção do Cécio Thierry, onde eu falava, que nem eu estou falando aqui agora. Aí eu tive uma crítica de uma página do jornal. Que foi a sua virada, né, na carreira. Aí, realmente, não tinha como assim me ignorar. Eu tive uma crítica no jornal que falava assim, uma atriz nasce no 18. E aí que a Globo, já tinha feito vários testes na Globo, que a Globo resolveu olhar para mim, porque eles disseram, realmente é uma atriz. Mas não foi só por causa da crítica, porque o Milton Moraes ia todo dia e enchia o saco de todos os diretores da Globo. Eles estavam procurando uma atriz para fazer Escrava Isaura. E o Milton foi lá e fez campanha com faixa e tudo. Que maravilha. Eu ia te perguntar sobre fotonovela, se você chegou a fazer fotonovela. Uma. Né? Uma fotonovela. Para ganhar R$30, alguma coisa assim. Eu achava aquilo esquisitíssimo. Mas eu fiz, eu estava querendo fazer qualquer coisa. Eu trabalhei como recepcionista numa clínica de emagrecimento, falcatrua, tudo debaixo dos panos, era um negócio para enganar o freguês, de uns australianos, e eu trabalhei lá meses, porque eu precisava sobreviver no Rio. Então, imagina, a fotonovela para mim era uma maravilha, né? Queria que engrenasse, né? Mas também não engrenou, fiz uma. Mas foi uma época que todo mundo fazia, né? Os atores faziam fotonovela. Todo mundo fazia fotonovela. Era a pré-novela, né? Era, né? Você se imbuiu de algum personagem para fazer? Ou foi... Não, eu era figurante. Instinto mesmo de... Eu era figurante na fotonovela. Lucélia, nós temos aqui uma amostra dessa fotonovela que você fez em 1975. Ai, eu não acredito, depois eu quero. Olha a minha cara. Até que eu tô bonitinha na fotonovela.
acha que deveríamos voltar a fazer fotonovela? Sem dúvida. E radionovela também. Nossa, eu achei maravilhoso isso agora que eu vi. Você para e fica, né? É um bom treinamento para ator, né? Você construir tudo e parar para foto. Aí eu queria dirigir fotonovela. Maurício Amorim, Lucélia, a gente tem um intervalinho agora. Voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Estamos de volta com o Persona em Foco de hoje. Nós temos aqui o Luiz Amorim, o Maurício Machado e a conversa está rolando com a Lucélia Santos. Lucélia, vamos voltar a falar da Escrava Isaura. Porque você está falando dessa experiência lá do teatro e, de repente, você foi para fazer já uma protagonista, né? Você foi fazer seu primeiro papel na TV, já foi ser a protagonista. E aí, como é que foi essa experiência? Porque você não tinha feito nada antes e, de repente, já chegar... Como não tinha feito nada antes? Não, na TV. Eu era formada em Stanislavski. Quem é formado em Stanislavski pode fazer câmera... o que... Eu não sabia como é que era o negócio com a câmera. Aí eu cheguei numa seriedade absoluta, uma concentração inabalável. E todo mundo percebeu, porque quando você está concentrado, as pessoas percebem que você está imbuído. E eu cheguei determinada. E mais uma vez eu tive uma sorte. Porque os meus colegas eram adoráveis e também me abraçaram e me apadrinharam. O Rubens, eu tinha uma cena muito séria assim com ele, pá, olho no olho. Ele dizia, Lucélia, tá tudo certo. Só que agora você vira um pouquinho se defende para aquela câmera. Eu achava aquilo tão chato. Eu falei, mas tá tão bom aqui, sim. Mas olha, é aquela câmera. Fica ligada. Tá vendo? Ela acendeu ali para você, agora é aquela que tá contigo. Vai se ligando nisso. Aí ele começou a me ensinar, generosamente, aquilo que eu precisava aprender para transferir toda a minha carga interna e tudo que eu tinha construído ali e que eu vinha batalhando internamente do personagem para a parte técnica de televisão. Então foi um presente o elenco da Escrava Isaura e foi um sucesso a novela, um sucesso que ninguém esperava, na verdade. Lucélia, um outro ator que também teve uma projeção nacional e internacional com essa novela, gravou uma mensagem para você. Olha só quem é, hein? Lucélia, minha querida, minha amada Lucélia, você foi o primeiro amor da minha vida na ficção e eu guardo isso com uma profundidade, tanto que a gente ficou ligado até hoje. Eu não sei por quanto tempo nós vamos ficar aqui, quem deve saber é o meu pai. Eu lhe faço essas perguntas porque eu gostaria de conhecê-la melhor. Eu pensei que já estivesse claro que eu a amo. Eu me apaixonei desde o primeiro momento em que a vi. Lucélia, eu te admiro, você não pode imaginar o quanto. Não só pela atriz que você já provou a todos quem você é como atriz, mas pela sua coerência como mulher, como cidadã, como pessoa engajada. Como se não bastasse, ainda você é uma montanhista, desbravadora de trilhas. Eu te vejo em fotografias deslumbrantes, você, uma moleca serelepe, como eu te conheci quando você tinha 19 anos. Cada vez que eu te vejo, eu vejo que ninguém te tira uma coisa. Você é feliz. E seja, minha querida, pela vida fora, seja essa pessoa feliz que você é. Um beijo do teu eterno namorado, Edwin e Álvaro ao mesmo tempo. Cada vez que alguém vai fazer um depoimento, eu vou chorar. É uma coisa muito cafona, muito feia. No Japão, uma vez eu assisti um casamento de japonês e a noiva começou a chorar. A família toda veio secar as lágrimas dela e dizer assim, segura sua onda. E agora eu tô me sentindo assim, feio ficar chorando. A minha irmã falou, chorei. O Edinho falou, chorei. Não vou chorar a noite inteira. Lindo, lindo. Obrigada, Edwin. Álvaro, meu Álvaro. Grande dupla, né? Da nossa história, vocês dois. Lucélia, uma curiosidade política. Todo mundo sabe que Escrava Isaura foi a novela mais assistida até hoje, até os dias de hoje. A grande referência da teledramaturgia brasileira, a novela mais assistida no mundo, vista a mais vendida também por todo mundo, vista por 1 bilhão de pessoas na China.
Como é que foi, nesse momento, a novela ser transmitida na revolução cultural daquele país, na China, naquele momento? Foi uma loucura, né? Porque realmente a China, quando eu fui à China, eu fui a convite do governo chinês para receber um prêmio que foi votado através de uma revista. Era a única revista que tinha de televisão. E o prêmio era votado através da revista, eles tinham que escolher o melhor artista do ano. E eu fui votada com 300 milhões de votos. E aí o governo chinês pediu à Globo para me mandar. Aí o governo brasileiro se organizou e a Globo me deu a passagem e eu fui para receber o prêmio chamado Águia de Ouro. O que é curioso é que a maneira como a escravizaura chegou na China, que ninguém nunca soube, porque era cortina de ferro mesmo, nada entrava na China, que era totalmente fechada para o Ocidente. Como a escravizaura foi para lá, ninguém sabe. Não tinha geladeira na China. Tinha uma geladeira num hotel, ou seja, a gente tomava água quente, que é um hábito bem chinês. Não existia água fresca, água gelada, nem pensar. Não tinha chegado Coca-Cola na China. Então, eu conheci essa China e viajei durante 25 dias nessa China, fui receber meu prêmio, todo mundo se vestia igual como chegou a escravizaura lá? Um chinês maluco passou em Londres, no escritório da TV Globo em Londres. O diretor, que é meu amigo até hoje, não estava lá, estava de férias no Brasil com a família. Ele começou a fuçar as fitas, pegou a escravizaura e deixou lá o dinheiro em cima da mesa da secretária, levou para a China e botou primeiro na televisão de Pequim e explodiu. E era assim, uma televisão, que nem aqui, botava uma televisão aqui, todos nós vínhamos ver juntos na pracinha. E assim, aquela fita foi rodando o país inteiro de um estado para o outro durante um ano. Aí o segundo capítulo passava uma vez por semana. Aí o segundo capítulo ia de uma província para outra. O terceiro capítulo ia de foi bem artesanal, eu gosto dessa ideia. Aí foi. O país inteiro viu, mas realmente foi um fenômeno, é um fenômeno até hoje, considerado internamente e externamente pela televisão americana, que considera a escravizaura o maior sucesso de gênero, de teledramaturgia da história das séries mundiais, não só do Brasil, mas do planeta. Quer dizer, nem as séries americanas teve uma que tenha tido o alcance que essa novela teve. É um fenômeno, né? Essas coisas não se explicam. Ainda na China, Lucélia, você coproduz alguns documentários, alguns filmes chineses, como O Destino, por exemplo, e aquela maravilha que foi o Timor-Leste também, um documentário extraordinário que ganhou prêmios mundo afora. Quais foram as dificuldades que você encontrou na direção e na produção desses documentários, desses filmes? Na China eu fiz vários documentários em coprodução com os chineses, porque teve uma época que os chineses procuravam muito e eu trazia os chineses para o Brasil, e uma época eu levei uma equipe para a China, fiz 5 filmes em Hong Kong, Shanghai, Hong Kong, Tibete, a China continental e Macau. Fiz 5 filmes para dar um apanhado geral, para mostrar as transformações que eles estavam passando naquele momento. Aí eu comecei esse projeto do Destino, que foi um projeto de ficção, que acabou virando um filme de longa-metragem inédito, que eu não consegui lançar no Brasil. E o Timor é uma coisa fora desse eixo, que foi uma produção minha, que eu enlouqueci quando eu soube da história cultural de semelhança entre o Timor-Leste e o Brasil, e conheci o Xanana Guzmão e o Ramos Horta. Eles meio que me convocaram: você tem que ir ao Timor e mostrar essa história no Brasil, e eu obedeci, fui produzir, dirigir, e realmente é um dos trabalhos mais importantes da minha vida, o Timor-Leste. É um trabalho que até hoje me dá sorte, me traz benefícios. É um trabalho que tem uma grandeza histórica e eu tenho uma boa nota lá naqueles sites importantes de cinema. Legal. Lucélia, vamos falar um pouquinho do Nelson Rodrigues, né, tão importante aqui na tua vida. Você fez Engraçadinha, fez Bonitinha, Mas Ordinária, né, e Álbum de Família. Você é uma musa rodriguiana, assim, você se considera musa rodriguiana? Como é que aconteceu essa relação sua com o Nelson Rodrigues? Foi uma paixão que surgiu do Nelson. Ele era o maior fã da escravizaura.
E ele ligava para o Gilberto Braga, para encher o saco do Gilberto Braga. E ele dizia que queria saber o que ia acontecer com Isaura. E ele dizia, Isaura não pode sofrer tanto, a minha amada, como é linda Isaura, como é linda Gilberto, como é linda. Ele se apaixonou, não por mim, ele se apaixonou pela Isaura. E aí ele viu o Nelson, e aí ele ficava me perseguindo, ele queria me conhecer, ele mandava recados. E aí ele me procurou, e quando foram rodar Bonitinha Mas Ordinária, ele falou, tem que ser a Lucélia. Aí o Braz Chediak me procurou, e o Pedro Carlos Rovai, e eu fui lá fazer a Bonitinha Mais Ordinária. Eu não tinha certeza, quando eu li o roteiro eu fiquei em pânico, porque tinha aquela curra e eu fiquei em pânico. E aí eu conversei com o Babenco, que foi definitivo. Ele disse assim, você tem que fazer o filme, não pode ficar fazendo só essas personagens aduladas e insensadas debaixo desse lustre de cristal dos personagens da televisão. Você tem que se expor, você não é uma atriz? E o Nelson me dizendo, a vida é um inferno, um ator tem que ter coragem, senão não tem a grandeza do ator. Só é ator quem se atira de cabeça do último trampolim, com olhos vendados. E aí aquilo tudo foi me enlouquecendo. Ok, vamos enfrentar. Só que eu não podia imaginar, nem o próprio Braz Chediak, que aquela curra fosse transformar em 3 curras. O que eu ia filmar no fim de semana, eu filmei durante 5 finais de semana, virou... Porque eles aí começaram a enlouquecer. Então tinha a versão do Cadelão, a versão do pai, a versão da Maria Cecília, a versão... Então aquilo não acabava nunca. Eu quase fiquei doente. Eu chegava em casa, eu tremia. Que a gente filmava num cemitério de automóveis. Eu gravava novela a semana inteira. E eu filmava sábado e domingo nesse cemitério de automóveis. A partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, um sol de 40 graus, 40 e tantos graus, com aquela lataria daqueles carros que concentravam calor, e era todo debaixo de chuva, a curra. Então eu recebia várias baforadas, aquela água gelada o dia inteiro. Aquilo foi uma experiência para eu me iluminar, sabe? Eu não tinha nem o que pensar, sabe? Não era nem difícil fazer a cena, porque era um trauma físico de tal ordem que eu estava... seca a atriz, leva a atriz para o set, molha a atriz, seca a atriz, molha a atriz, leva a atriz. E o cinema entrou assim na minha vida. Entrou o Nelson Rodrigues na minha vida, me ligando de madrugada. Isso. Minha cara, como foi a curra hoje. E o Cadelão. Como você se sentiu? Como eu me senti, seu Nelson? Eu quero dormir, Mas virou uma paixão, assim, uma paixão. Ele me adorava, eu adorava ele. E de resto, ele foi o maior diretor que eu tive na minha vida. O Nelson foi o meu diretor. Eu sempre lembro dele quando eu tenho medo de alguma coisinha, que eu tenho alguma besticezinha, vem a voz, aquela voz do Nelson ecoando na minha mente. Eu tenho um pacto com o Nelson Rodrigues de honra profissional mesmo, assim. Eu tenho muito respeito e amor pelo Nelson Rodrigues. Você falou aí no Braz Chediak, você falou na curra. Vamos ver o que é que o Braz fala sobre isso. Oh my God. Lucélia, que bom te ver aqui no Persona em Foco. Trabalhar com você foi muito gratificante, muito bom. Mas eu vou falar também com os espectadores, com a plateia, que a Lucélia Santos é uma atriz visceral. Ela é visceral assim como Elizabeth Taylor, em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Megera Domada, como a Vivian Leigh, Um Bonde Chamado Desejo, também a nossa querida Glaucia Rocha, Navalha na Carne. São atrizes viscerais. Lucélia faz parte desse time das grandes atrizes. Nós trabalhamos juntos em 2 filmes e os 2 cresceram com a interpretação da Lucélia. Papai pode ser o que for, não faz mal. Não me interessa a opinião dos outros. Nem a minha própria opinião interessa. Mesmo que ele seja o demônio em pessoa, mesmo assim eu gosto dele. Em Bonitinha Mas Ordinária, ela caminhava no fio da navalha. Não podia escorregar, senão virava um melodrama. Mas aí entra a técnica. Ela é uma atriz técnica, perfeitamente técnica, além da visceralidade que ela dá aos personagens. Durante as filmagens da curra, que é a mais falada do filme, nós repetimos muitas vezes. Às vezes porque entrava uma gota d'água na lente, às vezes porque os outros 5 atores que contracenavam com elas não tinham muita experiência. Cada repetição tinha que secar a Lucélia
secar o cabelo, refazer a maquiagem. Era muito cansativo, a gente repetia demais por causa desses pequenos detalhes, mas ela ficava ali concentradíssima, firme, melhor, dando apoio aos outros. E ela ali, segurando a barra, né? E, olha, valeu, você é uma grande atriz, uma grande mulher, uma criatura maravilhosa. Beijo. Ai, que delícia. Ai, é muito legal ouvir, assim, as pessoas com quem a gente trabalhou falando, assim, porque é muito compensador, é muito reconfortante, assim. Eu admiro o Brás de um jeito, vocês não podem imaginar. Ele é um grande diretor. Brás, quero voltar a filmar contigo. Nós temos mais um intervalinho agora, é rápido, a gente volta na sequência com o Persona em Foco. Pronto, continuando o Persona em Foco, hoje nós temos aqui o Maurício Machado e o Luiz Amorim, e eles aqui estão conduzindo o bate-papo com a Lucélia Santos. Depois dessas novelas daí da Globo, que tem esses personagens todos, você foi para a Manchete fazer a novela Carmen. Sim. Tem uma personagem forte, né, polêmica, consagrada. Dificílima. Tal. Difícil. Como é que foi esse desafio para você? Dificílima. Talvez a personagem mais difícil que eu tenha feito na televisão. E quando eu vejo as cenas, eu fico muito impressionada. A novela tinha uma força de personagens que eram desenhados para o cinema, que tinha um apelo erótico muito grande. Para mim foi difícil do ponto de vista emocional, psicológico e técnico fazer essa novela, mas é uma novela que eu considero um trabalho muito importante na minha carreira na televisão. Em Carmen, você contracenou com uma atriz que fez questão de gravar umas palavras para você também. Oi, Lucélia, amada, estou aqui relembrando um pouco um trabalho antigo que a gente fez, que eu guardo na minha lembrança com muito carinho, que foi Carmen, que a gente fez na Manchete. E eu estava grávida da minha filha Luísa e a gente, enfim, participou, né? Você acompanhou a minha gravidez ali naquele trabalho, que foi muito bonito. E você fez uma Carmen extraordinária, assim, você estava bem forte, bem audaciosa, assim, como em tudo que você faz, assim, que é muito lindo. Você não vai ficar com ele, não. Você não vai ficar com ele, não, tá? Tô nem aí pra você, tá? Tô nem te vendo. Eu sou a outra que o mundo difama. E eu fiquei feliz, assim, da gente ter tido esse contato, trabalhado junto ali. E depois, muito tempo depois, eu vim a trabalhar com seu filho, com Pedro. E eu adoro ele. E ele é um cara extraordinário, um escritor incrível. E agora pai, né, de Carolina, que é a sua netinha. Então a gente está aqui meio em família, assim, relembrando, né? Assim, a gente é um pouco família, em certo sentido, né? As pessoas que a gente gosta, com quem a gente trabalhou, a gente tem um vínculo eterno. Então é isso. Só estou te dando um beijo e desejando tudo de melhor. Ai, linda, obrigada. Eu quero falar uma coisa da Júlia, sabe? Eu amo a Júlia. Como atriz, como ser humano. E eu tive uma relação com a mãe dela. Eu conhecia a Lilian. E eu amava a Lilian. Eu acho a Júlia muito parecida com a mãe dela. A Lilian foi uma mulher tão linda no cinema, tão linda. E a Júlia é uma mulher tão linda. E olha que louco que é a nossa vida. Eu acabei de ver a filha da Júlia, a Luísa, fazendo Diadorim em Grande Sertão Veredas da Bialés. Extraordinária. E eu vendo a Luísa, me lembrava da Júlia. E me lembrava da Lilian. É tão incrível isso que ela fala. Ela, a Júlia, foi mãe do Pedro, meu filho, numa novela. Então, realmente, é tão bonito isso, porque é uma coisa meio de família que se interliga. Eu me considero mesmo um pouco família da Julinha. Obrigada, Júlia. Mais um depoimento agora de uma atriz que trabalhou com você na tela pequena e na tela grande. Olha só. A Lucélia, a Luzinha, como eu chamo, feia. É uma pessoa é minha irmã, Luísa, incrível, que eu amo muito, muito, conheço há muito tempo. É uma batalhadora,
uma das maiores atrizes desse país. Nós trabalhamos juntas no Ciranda Cirandinha. Trabalhar com ela é muito bom, porque ela troca muito. Ela tem um olho que te acolhe. E fizemos 2 filmes importantíssimos. O Sonho Não Acabou, o primeiro longa do Sérgio Rezende. Foi muito bacana também. E fizemos Baixo Gávea, que nós éramos 2 amigas que moravam juntas. Nesse a gente pôde trocar mais, pôde contracenar mais. E foi maravilhoso. Ah, não. Ai, epa. Olha, seja quem for, eu não tô pra ninguém, tá bem? Pra ninguém. Eu tô exausta e eu odeio visita surpresa. Oi? Ah, sim, ela tá aqui sim. Espera um instantinho que eu vou abrir. A Lucélia é um tremendo sucesso. Todas as novelas que ela fez davam uma audiência altíssima. Ela é conhecida no mundo todo e é uma pessoa gigante. Ela é uma giganta, embora seja pequenininha. Mas tem um coração enorme e um talento maravilhoso. Lucélia, eu te amo. Ter vindo fazer esse programa. Luiz, obrigada, eu também te amo. Luiz é minha irmã mesmo. Desde que eu cheguei ao Rio de Janeiro, a gente é muito irmã, a gente teve muitas histórias juntas, é uma tremenda atriz, um tremendo caráter. Nossa, eu amo muito. Vocês pegaram umas pessoas, hein, pra falar? Ai, eu estou acabada, eu preciso ir embora. Quero saber quem chorou tanto nesse programa. Lucélia, o cinema, você tem essa relação tão forte, né? Você teve tantos outros filmes, o Quarupi, Vagas para Moça de Fino Trato, Luz del Fuego, né? Que você citou aqui, que foi tão forte também. Mais uma personagem polêmica. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa... Como é que foi interpretar a Luz del Fuego? Como é que foi... Para quem vinha da escola Nelson Rodrigues, foi a sopa no mel. Porque eu não estava preparada para encarar o set naquelas condições de nudez e de... A Luz del Fuego é uma personagem muito especial, porque era uma mulher muito ingênua, muito pura no seu amor pela natureza. Eu tenho essa pureza que ela tinha. Ninguém entendia ela, né? Imagina uma mulher que saiu de uma família aristocrata lá e veio e foi para o teatro de revista e o show dela era ficar dançando nua com aquelas cobras. E ela levava... O revolucionário era que ela levava para fora do teatro. Ela ia para a rua, ela ia pegar a barca pelada. E as crianças iam atrás dela gritando, peladona, peladona. A Luz del Fuego realmente foi uma personagem única na história do Brasil, né? Eu tive o maior orgulho de fazer aquele papel e eu inventei que eu ia fazer aquele papel. Porque aparentemente eu não tinha as condições, eu tinha só 24 anos quando eu fiz Luz del Fuego e eu era muito magra e a Luz del Fuego, a imagem que se tinha dela era uma mulher bem mais gordinha, mais cadeiruda, com umas cadeiras grandes, já mais velha, e ela devia estar por volta dos 50 quando ela morreu. Sim. E a imagem que tem da Luz era aquela imagem com os cabelos grandes. E eu estava brincando, conheci o produtor, eu estava rodando engraçadinho, eu falei, esse papel é meu. Eu falei para ele assim, esse papel é meu. Aí ele falou, branca, e eu branca, que eu não tomava sol, porque nos filmes do Nelson Rodrigues era melhor não tomar sol. Então eu ficava lá disciplinada, nada de sol com chapéu, nada de sol. Eu entrava nas viagens. Aí fala, Luz del Fuego, pro sol, pro sol. Aí eu ficava tostando, troquei de pele várias vezes, que nem cobra. Aí eu falei pro produtor, olha, eu quero fazer o papel. Aí ele disse, Lucélia, o Davi Neves falou que você pode fazer, porque não é um filme biográfico de forma que você não possa fazer, você pode fazer o papel. Mas deixa a gente dar uma pensada. Eu falei, claro, pensa à vontade. Aí eu peguei, tomei sol, pintei o cabelo de preto, igual a asa da graúna, botei unhas postiças gigantes, pintei a unha de vermelho. Aí eu liguei para ele e falei, tô pronta, você não quer me contratar? Aí ele falou assim, nós continuamos pensando, eu não tive dúvidas. Eu fui escolhida naquele ano como atriz do ano por alguma coisa. Eu estava na capa da Veja, as 10 pessoas do ano. Eu era uma das 10. Aí eu dei uma entrevista dizendo que o meu próximo trabalho seria Luz del Fuego.
Aí ele ficou puto, veio e disse assim, ok, vamos assinar o contrato. Comprometeu já. Eu comprometi. Eu era muito marqueteira. Imagina se eu tivesse um Twitter naquela época. Quer dizer, você tem uma identificação com a Luz del Fuego também, né? Muito forte. E como é que foi contracenar com as cobras? Então... Para uma pessoa que tem fobia como cobra, como eu, como é? Aí eu pensei assim, gente, eu estou inventando uma coisa que eu não sei se eu posso atuar. Stanislavski, eu estou construindo uma coisa que o Stanislavski dizia, a imaginação é a base do trabalho de ator. Tudo que você quiser e puder imaginar, você pode criar, mas atenção, crie somente aquilo que você puder construir. Aí eu pensei, será que eu posso construir isso? Aí eu falei, sim, a ponte é a cobra. Se eu conseguir lidar com a cobra, a personagem é minha, está construído. Está construída a ponte para o personagem. Aí a Manchete me convidou para fazer uma capa, que é linda a capa. E aí eu falei, é hoje a prova dos 9. Aí eles me levaram um treinador com a caixinha com a cobra. E eu tinha que fotografar com a cobra. Aí eu falei, hoje é o meu teste, é a minha direção, é a minha ponte para o personagem. Se ela se der bem comigo e eu com ela, o papel é meu. Porque quem vai escolher a atriz é a cobra, não é o diretor. E foi feito. Aí ele falou, eu tava louca. Eu louca, pronta, toda pronta, com os biquínis e tudo. Aí o cara olhou para mim assim, o treinador disse assim, posso tirá-la da caixinha? Eu falei, pode. Aí ele disse assim, eu vou te ensinar. Ele tirou, aí eu comecei a tremer. Aí disse assim, vou te ensinar como funciona. Você vai segurar pelo pescoço e no meio do corpo, jamais pelo rabo. Quando eu disser, pega, você pega, tá bom? Eu falei, tá bom. Ele pega, eu pá. Se eu pensasse, eu não fazia. Então eu não pensei. Ele falou, pega, eu peguei. Aí a cobra fez assim. E eu fiz assim. Foi um choque de encontro. Aí disse assim, põe no pescoço e pode soltar a cabeça. Aí eu fui muito obediente. Eu botei no pescoço e soltei. Aí ela começou a andar. Aí eu senti a energia dela. É tudo a energia, né, no trabalho do ator. Aí eu senti a energia dela, ela sentiu uma energia, teve aquele coisa assim. Aí disse assim, pronto, tá tranquilo, pode fotografar. Aí a gente fez uma sessão de fotografia longuíssima. Quando ela ficava nervosa, ele vinha, pegava ela, dava um chacoalho, deixava ela descansar um pouquinho. Porque a cobra, se ela ficar muito animada, que é o perigoso. Quando ela tá ali quietinha na caixinha, sem ar... O que eu falei, né? Lucélia Santos, Luz del Fuego e a Cobra, olha só. Isso era incrível. Eu dançava com 2 cobras. Você vê, tem 2 ali. Ai, que lindo isso. Ai, que lindo. Olha isso. O seu corpo não lhe pertence, né? E Lucélia, é verdade que o Fidel Castro era seu fã por causa desse filme? E ele tinha esse filme na sua estante? Na Isso estante aí dele? foram os machos brasileiros que lançaram essa fofoca. O Fidel era muito fã da Escrava Isaura. Ele era igual o Nelson Rodrigues. Era outro que pedia para ver o capítulo antes de ir ao ar para a população. Isso é um fato. Ele pedia, eu quero ver La Esclava. E aí, se é a história que ele tinha Luz del Fuego, alguém deu para ele o filme. Porque a Luz del Fuego não passou em Cuba, que eu saiba. Então, alguém... E aí virou a história, o Fidel gosta da Luz del Fuego, o Fidel gosta da Lucélia. Isso é fofoca. Nossa, quanta coisa, quanto caos, né? É bom lembrar.
Temos agora o último intervalo do programa. A gente volta já já com o Persona em Foco. Pronto, este é o último bloco do Persona em Foco de hoje. Luiz Amorim e Maurício Machado conversando com Lucélia Santos. Lucélia, eu aproveitar e falar aqui de um trabalho que você fez com o Maurício Machado. Traças da Paixão. Você fazia a Marinalva, que era uma personagem bem controversa, muito complicada, né? Uma personagem difícil de fazer. Como que era essa construção dessa louca, né? Marivalda, revólver. Não tinha construção, era desconstrução. Era bem divertido, quer dizer, dois maluquinhos aí, agentes, sabe, só deu certo esse negócio porque eu e Maurício nos demos muito bem imediatamente e a gente começou a jogar, porque era um texto realmente que saltava de uma ideia para outra, era um texto de desconstrução, ele não tinha uma linha, não sei se alguém aqui viu, mas ele não tinha uma linha que contasse uma história, eram dois malucos, ou seja, a gente se divertia fazendo, muito. Mas era puxado, eu adorava fazer. Traças da Paixão, quem será que gravou uma mensagem sobre esse trabalho, hein? Lucélia, você na minha vida foi de uma importância incrível, porque você é uma atriz icônica, você realmente é uma grande atriz de televisão, uma grande atriz de cinema. Eu acho que nunca ninguém fez Nelson Rodrigues como você fez no cinema. E quando você vai para o teatro, pega um texto meu, eu tenho que ser um cara, eu tenho que me sentir privilegiado por ter você, que é um furacão. Você é uma força da natureza. Traças da Paixão, esse espetáculo que você e Maurício Machado fizeram lindamente, lindamente. A sua personagem é uma personagem que dentro da minha dramaturgia é uma personagem emblemática e difícil, é uma personagem difícil que você fez descobrindo nuances que nem eu conhecia, que nem eu tinha percebido. Isso para um autor é um presente. Maurício foi um grande companheiro seu de palco, direção do Brás ali toda, mas você realmente, sabe, Lucélia, é um grande, assim, eu me sinto um autor recompensado por ter tido uma atriz como você dizendo o meu texto. Um grande beijo, te amo, você está aqui no meu coração, meu bem, não só por ser essa atriz maravilhosa, mas por ser essa pessoa incrível, generosa, ética, que grita, berra, batalha pelas coisas que você acredita. Te adoro. Beijo. Lucélia, poucas pessoas sabem que você desglamoriza um pouco esse conceito do ator, da atriz, e é uma pessoa que é, como a gente costuma dizer, gente como a gente, pé no chão. E você recentemente ganhou um prêmio Cidadania só e simplesmente por usar transporte público e andar de ônibus. Como é que foi isso? Isso é uma ideia errada que nós compramos, agora falando assim para os atores que estão aqui, né? Que a gente comprou dos Estados Unidos, de Hollywood, esse Star System, que venderam, tipo a revista Caras faz um pouco, de bota a gente dentro de uma banheira maravilhosa, e ninguém sabe que tu tá lá congelando 8 horas seguidas e que não tem a menor graça ficar dentro daquela banheira, mas depois você aparece na revista e todo mundo, ai, como era linda nessa banheira, ai, a pele. E o carnê para pagar amanhã? E o carnê para pagar amanhã a conta de luz, né? Milhões de problemas, a dor de barriga. Isso é uma forma de o ator vender uma imagem para conseguir um papel nos meios de comunicação, seja no teatro, seja na televisão, ou seja no cinema, que é onde a gente sobrevive. E, por outro lado, é o que te mantém no que as pessoas adoram na mídia. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho do ator.
O trabalho do ator não tem nada a ver com isso, não passa por aí. O trabalho do ator é o trabalho de qualquer cidadão normal. E o Kuznet ensinava isso pra gente no curso, na primeira aula. Você pode ir para o teatro de ônibus ou de avião, isso são as condições que você leva com você, da sua experiência pessoal, para o que você vai colocar no tablado, no palco, quando você vai incorporar uma outra entidade, uma outra personalidade. O ator sua a camisa, tem que suar a camisa, como um atleta, tem que treinar, tem que se enrolar no chão, tem que suar, tem que ter cheiro de gente, tem que ser humano. Isso não tem nada a ver com glamorização, tem a ver com trabalho. Aqui e agora, tablado, palco, construção, transpiração, muito mais do que inspiração. Qualquer banda de música internacional, qualquer grande astro pop anda de metrô na Inglaterra, na Alemanha, no Japão. Por que no Brasil só pobre anda de ônibus? Eu acho isso cafona. E eu desbanquei mesmo, porque era uma época que eu deixei de ter motorista. Eu falei, moro longe pra caramba, moro lá na floresta, tenho que ir pra Zona Sul, pro centro da cidade, vou como? Vou de ônibus. E as pessoas me adoram. E adoram me encontrar no ônibus e no metrô, sabe? Então eu encarei e botei isso no Twitter e falei, parem de me encher o saco. Artista é mistura, é na rua, é do lado do povo. É o que eu penso, desculpa. Lucélia, você foi inegavelmente a melhor parceira que eu já tive em cena no teatro. Ai, não pode falar isso. É verdade. E já tive a felicidade de ter tido muitos parceiros e parceiras nesses 30 anos quase de carreira. E logo depois que nós fizemos As Traças da Paixão, tive o prazer imenso de te ver num espetáculo dificílimo que você fazia genialmente, que foi Terezinha, Vida e Morte de Santa Teresa d'Ávila. Como é que foi isso para você, viver o seu primeiro solo? Que experiências você traz disso? E como é que foi realizar esse personagem controverso da história? Incrível. Eu realmente nunca fui uma espectadora de monólogos, porque... Eu não sei porquê, mas eu falo, Maurício, que bobagem fazer monólogo, é tão bom fazer diálogo. E aí quando o Bruno me trouxe a Terezinha, que é, na verdade, é uma compilação do próprio livro da Teresa d'Ávila, o Livro da Vida. E num português dificílimo, porque não é um português coloquial, um português de literatura. Aí eu achei um desafio tão incrível e eu topei fazer. Só que nós tínhamos pouquíssimos ensaios, então, resumindo, para responder a você, foi a experiência mais difícil que eu tive como atriz em toda a minha vida. Eu não tive tempo para decorar aquele calhamaço que você viu. Eu estreiei no Rio de Janeiro sem saber o segundo ato. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já sabia o texto. E aí eu surfei uma onda grande, porque em São Paulo eu consegui fazer a Terezinha e foi um trabalho incrível. Eu sinto muito que tenha sido um pouco assim, uma ejaculação precoce, que o espetáculo tenha sido interrompido, porque era um espetáculo que eu queria que muito mais gente, eu queria fazer várias temporadas, acabei fazendo só uma curta no Rio, uma curta em São Paulo, que aquilo é um trabalho que eu queria mostrar para as pessoas, o que eu podia fazer no teatro como atriz hoje. Então, você viu e tal, mas enfim, acabou, vira a página, desapega e vamos que vamos. Temos um depoimento gravado para você sobre esse espetáculo, Terezinha. Vamos ver, hein? Oh, my God. Lucélia, quando o Bruno falou que você ia aparecer nua na peça, eu fiquei desesperado pelo seguinte, porque conheci o seu trabalho de muitos anos e tal, e você fez muito Nelson Rodrigues, muita nudez, muito sexo, aquelas mulheres depravadas. E a Santa Teresa d'Ávila já tem essa imagem de que tinha orgasmos com Cristo. Aí eu pensei que ia ter um personagem do Nelson Rodrigues no palco, e eu fiquei impressionado como você conseguiu. Depois a bonitinha mais ordinária, depois a engraçadinha, tudo tem aquela santa no palco nua. Aquilo foi lindo, uma inocência pueril, contrastando com as depravadas que você já fez no cinema. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo. Eu sou a mais feliz de suas esposas. Senhor meu, eu te amo.
foi fantástico. Pô, foi muito legal trabalhar com você. A gente podia depois fazer mais. Ele também. Lucélia, você desde cedo foi em busca do seu sonho, de realizar o seu sonho e conseguiu. Hoje você tem uma carreira de 45 anos. Daqui a 4 anos vai fazer 50. 50 anos. 46. Para encerrar o programa de hoje, queria que você passasse para as pessoas que estão começando a carreira hoje, um pouco dessa sua experiência, o que de fundamental você coleta durante essa sua carreira que você possa passar para eles. Poxa vida, isso é uma responsabilidade. O que eu diria assim para vocês, olhando no olho, é o seguinte: se você reconhece em você próprio um valor como ator, como artista, vai à luta, vá lá conferir e acredite na sua energia, na fruição da sua energia, através da sua inteligência crítica com você mesmo e do seu instinto, basicamente. O ator tem um lugar lúdico e que não pode ser perdido jamais, senão você vira um robô. Porque senão, quando você vira uma pessoa conhecida, uma pessoa que quer melhorar de vida cada vez mais, você vai desculpem a expressão, mas você vai se aburguesando, no sentido de não querer mais correr riscos, de não querer mais se atirar, não querer mais enfiar a cara na lama, como eu fazia em Terezinha, não querer mais se lançar numa experiência alternativa ou experimental, porque você não pode cair do seu pedestal que você já conquistou. Isso para mim vale muito pouco. Sejam vocês mesmos, sempre. Acredite na sua energia, porque o que renova ela é a crença que só tem as crianças. Quando você diz para uma criança, vai lá, pega aquele pauzinho, bate na porta, que ela logo vê a porta, ela já pega o pauzinho, já transforma na boneca, chega com o pauzinho como se fosse a boneca, bate na porta como se ela existisse. Essa fé cênica que o Stanislavski denomina é o que não pode desaparecer jamais. Então, se eu tenho uma qualidade, é que eu continuo acreditando. E eu gosto de brincar.